Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Pessoal, conforme eu combinei, eu vou disponibilizar mais dois vídeos antes da nossa prova. Esse vídeo é a 16ª aula, que ainda trata de contabilidade de rede. Nessa aula especificamente, a gente vai tratar daquele caso de NDF com contabilização agora, conforme eu prometi, e eu tinha pedido para os senhores estudarem a contabilização. Vocês estudaram? Pois bem, esse é o momento de tirar as dúvidas. E a gente ainda vai reforçar o conceito de convergência, que um aluno perguntou na última aula, e esse é um assunto importante para a prova, então eu vou reforçar. A gente vai ver um exemplo de rede de fluxo de caixa que faltou apresentar na última aula. E eu vou fazer alguns comentários sobre o exercício 6, aquela parte do imposto de renda. Esse exercício já foi corrigido, mas é que surgiu uma dúvida sobre o imposto de renda e eu fiquei de dar o retorno, tá? O que vai ficar faltando e amanhã eu devo disponibilizar com fé, vou disponibilizar o exercício 15 corrigido e o caso da Petrobras que eu fiquei devendo, não é? E ainda, na verdade, eu não coloquei nesse slide, mas tem o caso da São Martinho que eu estou revisando e ainda não finalizei. Tudo bem? Então, são os pontos que eu devo disponibilizar amanhã. Então, vamos para o primeiro ponto, que é o caso do NDF, né? Nesse caso, aqui, eu, uh, eu simplesmente digitei no Excel e é um caso bem interessante para a gente ver a aplicação da proteção, do hedge de fluxo de caixa para é, uma compra de produtos em moeda estrangeira. Então pode ser uma importação, por exemplo. E o contrato, fazendo uma correção, contrato são NDFs de dólar, como eu já tinha comentado. Essas informações, na verdade, eu já tinha comentado na aula de terça, então estou apenas reforçando, mas o reforço será objetivo, obviamente. Se surgir alguma dúvida durante o desenvolvimento do exemplo, é claro que você pode colocar sua pergunta no fórum ou enviar mensagem. Bom, nesse contrato a empresa negociou, o preço negociado é de 4,25 o dólar, o valor de referência é 10 milhões de dólares, o vencimento 30/6 de X8, a cotação à vista na data de realização do contrato de 4 reais. Então essa empresa ela realmente tem uma expectativa de desvalorização do real em relação ao dólar, ou seja, o, o real vai ficar, ou melhor, o dólar vai ficar mais caro e a taxa de desconto é de 15%. Outros dados, temos o dólar à vista em 3 datas diferentes e a cotação dos contratos de NDF de dólar para junho de 2018. Então, esse é o comportamento do dólar à vista. Realmente está acontecendo a desvalorização do real em relação ao dólar. O dólar está ficando mais caro. E nós temos a questão da convergência, que eu ainda vou comentar. A cotação está caminhando para os 4,37.
Pois bem, eu já apresentei em sala a necessidade de separar o elemento a termo do elemento à vista. Nesse caso, a cotação do contrato é de 4,25 e a cotação à vista é de 4. E o elemento a termo é de 0,25. Há uma, é, há uma incerteza maior nesse momento, conforme eu já tinha comentado, o que nos leva a ver 0,25. É claro que se a expectativa da empresa se concretizar, obviamente esse elemento a termo vai diminuindo. É o que a gente discutiu na aula. O valor justo nessa data é igual a zero, considerando que o preço, que o contrato foi realizado em condições justas de mercado. A separação do elemento a termo do elemento à vista acontece no dia 31 de março também, que eu já tinha comentado. Temos a cotação dos contratos, subiu para 4,35, a cotação do dólar no mercado à vista subiu também, e nós temos o elemento a termo de 0,15. A diferença entre as duas cotações está diminuindo. A expectativa da empresa está se concretizando. A expectativa, eu digo, de desvalorização do real em relação ao dólar. O valor justo foi calculado e eu já tinha comentado sobre a conta, então eu não vou entrar em detalhes com relação à conta para chegar no valor justo da NDF em 31 de março. Se houver dúvida, basta olhar no vídeo anterior. Tudo bem? E se você ainda não entender, obviamente você pode enviar uma mensagem ou deixar uma mensagem no fórum. Bom, nós analisamos a variação do elemento a termo e o que ela representa, e nós fizemos a mesma coisa para a variação do elemento a termo. Com relação à desvalorização, ou melhor, com relação à variação do elemento à vista, nós concluímos o seguinte: a desvalorização cambial é o que está escrito é esse comentário. Leia com atenção. A desvalorização cambial tem efeito positivo no valor justo da NDF. Lembrando que é uma NDF de compra de dólar. Então, se o dólar ficar mais caro, melhor para a parte que assumiu a posição de compra do contrato NDF. Ricardo, mas o preço negociado é de 4,25. Não estamos olhando o preço negociado. Essa informação é considerada na variação do elemento a termo. Quando a gente fala variação do elemento à vista, vamos olhar apenas o dólar no mercado à vista. E a gente não olha o preço negociado. E esse movimento de 4 para 4,2, para esse tipo de contrato, gera um efeito positivo no valor justo da NDF. Tudo bem? E calculamos o valor justo decorrente da variação do elemento à vista. Eu também comentei sobre essa conta na última aula. Então, se houver dúvida, consulte o vídeo anterior. Tudo bem? Não solucionou? Me procure. A variação do elemento a termo também já tinha apresentado. É a diferença entre os 0,25 e 0,15. Nesse momento nós estamos olhando a cotação dos contratos e concluímos que essa variação produz um efeito negativo no valor justo da NDF. Então, acompanhem comigo. O elemento a termo representa a diferença entre a cotação à vista e cotação a termo. Portanto, quanto menor essa diferença,
maior a convergência do derivativo e do ativo objeto. Então, com isso, espera-se um efeito negativo no valor justo da NDF. E a conta eu também já comentei em sala. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês estudarem. Eu vou escrever, se não postar a planilha. E, obviamente, os slides. Mais um comentário, senão eu vou esquecer. Muito bem. Estou fazendo anotações para não esquecer. Material para postar, exercícios para corrigir. Muito bem. Com a conta da variação do valor justo no elemento à vista e a variação do valor justo no elemento a termo, somando, nós temos a variação a valor justo total do contrato, que é de 965.662, quase 1 milhão. Na terceira etapa, eu tenho que fazer um comentário. É a mesma lógica da etapa anterior. A separação do elemento à vista e do elemento a termo para fins de cálculo do valor justo da NDF. E decompondo quanto vai para o elemento a termo e quanto vai para o elemento à vista, seguindo a lógica da etapa 2. Nesse caso, o elemento a termo é zero, pois já houve a convergência, nós estamos na liquidação do contrato. O valor justo é de 1.200.000, também já comentei em sala de aula. Ou melhor, na última sala de aula foi boa. No último vídeo, nós temos a variação do elemento à vista, é 4,37 em relação ao 4,2 do período anterior que nós trabalhamos. Fiz uma observação. A desvalorização cambial tem efeito positivo no valor justo. É a argumentação para você entender o efeito do elemento à vista, nesse caso, essa variação especificamente, ou seja, nós estamos olhando a desvalorização do real em relação ao dólar, 0,2 para, ou melhor, 4,2 para 4,37. 4,2 para 4,37. Esse efeito, essa variação gera um efeito positivo na NDF. Eu já comentei sobre isso. O ponto que eu gostaria de comentar, ainda não cheguei. Tem uma correção. Será que é nessa linha? É nessa linha. Nessa parte, pessoal, quando a gente vai calcular a variação do valor justo decorrente da variação do elemento à vista, eu falei o seguinte: vamos começar com a diferença entre o dólar à vista em 30/6 em relação ao dólar à vista no mês de março, ou seja, 4,2. O correto é considerar 4,37 em relação é o E18 em relação aos 4, ou seja, a cotação do dólar na data inicial. Por quê? Reparem que na etapa 3 nós estamos calculando a variação do valor justo.
a variação do valor justo. Então, nós estamos fazendo o seguinte: o valor justo em 30/6 e fazendo a conta, subtraindo o valor justo de março ou 31 de março. Então nós estamos calculando a diferença. Para isso, vejam bem, eu tenho que fazer a seguinte conta. Eu tenho no slide também. No slide é até melhor para apresentar. Vamos voltar. Eu tenho esse material, foi preparado. Vale a pena voltar. Etapa 3. Aqui. Comentei na última aula sobre esse ponto. E esse slide já está corrigido. Eu vou postar no E-Disciplinas o slide corrigido. Mas veja, a desvalorização tem efeito positivo no NDF, a variação do valor justo decorrente do elemento à vista, 0,37, ou seja, é o valor justo em 30/6. Então nós estamos considerando o período completo, portanto 0,37, ou melhor, 4,37 em relação ao período inicial, 4 de janeiro. Em 4 de janeiro, o dólar era 4. 4,37 menos 4, você tem 0,37. Tudo bem? É o período completo, é o valor justo para o período completo, pois nós estamos interessados em calcular a variação. Então, essa é a correção que eu faço em relação à aula anterior. É esse ponto. O restante, sem problemas. Então, vamos voltar. Vou sair da apresentação, senão... Estamos aqui. Muito bem. Agora voltemos para a planilha. Aqui. Então, falei sobre a variação ao valor justo, decorrente da variação do elemento à vista. Nós estamos interessados no delta, na variação, e ele é de 1.000, ou 1.768. E um adicional que eu fiz em relação ao slide, é interessante comentar, é a decomposição da variação acima. Decomposição. O que eu tenho para você visualizar? Pois essa fórmula, na verdade, ela tem, como eu já comentei, a variação de um período em relação ao outro. Essa é a variação do período completo em relação ao período parcial. Ou seja, 30 de junho, 4 de janeiro, em relação a 31 de março, 4 de janeiro. Então vamos quebrar para facilitar o entendimento. O período parcial, que eu considerei 31 de março ao 4 de janeiro. Então eu vou pegar, veja, 4,2, que é o dólar em 31 de março, em relação ao dólar em 4 de janeiro, certo? Para o período completo, eu vou trabalhar com 4,37 em relação aos 4. Então eu fiz essa segregação, essa decomposição para facilitar a visualização. E, obviamente, eu tenho o valor de 1.768. É um adicional. Depois eu tenho a variação do elemento a termo. Então, a ideia do elemento a termo nós já discutimos na aula anterior.
e o efeito é negativo no valor justo da NDF, eu tenho a conta, também já apresentei no vídeo da aula anterior, e é um delta também, pessoal, é uma variação. Então veja, 45 em relação ao 19 e depois o 27 em relação ao 19. 45 é o elemento a termo em 30 do 6, 0. O 29, na verdade 27. E27. O E27 é o elemento a termo em 31 do 3. E ambos, tanto o 0 quanto o 0,15, estão sendo comparados com o E19. O E19 é o elemento a termo em 4 de janeiro. Então, veja, novamente, nós estamos analisando o delta. Então, fiz a decomposição. Decomposição da variação acima. Eu tenho o período parcial, não é? Ou seja, o 0,15 em relação ao 0,25. E aqui eu tenho E45, é o zero em relação ao 0,25. Depois você pode olhar com calma a planilha. E obviamente você vai chegar nos mesmos números. E aí você tem a variação a valor justo total do contrato. Estou utilizando menos 1.534.000, que é a variação do elemento a termo, mais a variação do elemento à vista, 1.768.000. Ao somar os dois, nós chegamos em 234.337, que corresponde à variação. Nós estamos trabalhando com a variação. Tudo bem? A novidade, e que eu pedi para vocês estudarem, é exatamente esse o ponto. É o RED de fluxo de caixa. A contabilização do RED de fluxo de caixa. Então, veja, para reforçar, é um instrumento, a posição comprada, a importação será paga em 30 do 6, coincidindo com a data de liquidação do contrato. O item protegido é a variação cambial decorrente da aquisição de mercadoria a prazo em moeda estrangeira, bem explícito, conforme requer o CPC 48. O custo em dólares é de 10 milhões, a taxa termo 4,25 e o custo travado em reais você tem 42.500. A entidade decide designar como instrumento de hedge a alteração do elemento à vista do contrato NDF. A base do tratamento é esse item no CPC 48. Então faça o favor de ler esse item na hora de estudar esse exemplo. Aqui, pessoal, quando você lê custo travado, significa que se o dólar realmente subir, se essa taxa subir, então o dólar está a 4,3, 4,4, 4,5. Você que entrou nos contratos tem o seu custo limitado. Então, se você está operando com NDF, você está protegido em relação à desvalorização do real em relação ao dólar. Por isso o custo travado. Né? Os ganhos obtidos oriundos das NDFs vão compensar desembolsos adicionais caso o dólar fique mais caro. Bom, o primeiro passo, de acordo com os autores, é calcular o valor justo da NDF. Bom, você tem o dólar à vista e a cotação dos contratos. Você tem o fornecedor, então realmente há uma despesa cambial em função, uma variação cambial negativa para essa companhia,
como ela temia, e o valor justo. Então, o valor justo eu puxei da primeira parte. Então, 965 em 31 de março e 1.200.000 em 30/6. Bom, o segundo passo é a separação dos elementos. Vamos lá. Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo puxar para cá para vocês. Ah, pronto. Olha lá. Vamos lá. A separação dos elementos. Eu tenho as datas, o dólar à vista, cotação dos contratos. Eu tenho o que ele chama de prêmio, que na verdade é aquele elemento a termo que nós já calculamos na primeira parte. Nessa segunda etapa, ele chama de prêmio. Bom, nós temos os fornecedores, que nós já olhamos na primeira etapa, tá certo? Que corresponde à minha dívida de 10 milhões vezes o câmbio. Eu tenho valor justo devido à taxa spot. Então, o valor justo no início do contrato é zero, como eu já comentei. E em 31 de março, o valor justo devido à taxa spot, ou seja, no mercado à vista, é simplesmente a diferença vezes o valor de referência. O valor de referência está aqui, 10 milhões. E o mesmo você faz para 30/6. Então, o valor justo da NDF em função da movimentação do câmbio é de 1.700.000 em 30/6. A variação cambial dos fornecedores é a mesma, correto? É a mesma. Portanto, a variação a valor justo da NDF, que é utilizada para proteger o risco cambial que a conta de fornecedor está exposta, é equivalente. Então veja, eles são equivalentes. A variação a valor justo com a variação cambial de fornecedores. Isso permite dizer que o seu hedge foi 100% efetivo. Foi efetivo. E a gente pode avançar para a terceira etapa, para visualizar essa efetividade com mais clareza. Nessa terceira etapa, antes de entrar na contabilização, eu tenho uma tabela com o dólar à vista, a cotação do contrato, eu tenho o valor justo da taxa spot, que eu já apresentei na tabela anterior. Então veja, 2 milhões para 31 de março e 3.700.000 para 30/6. Nesse caso, na verdade, eu estou pegando o valor total, né? O período completo. Aqui eu vou usar os 10 milhões vezes a variação do dólar à vista. E aqui eu vou calcular o valor justo para o período completo. Então, os 10 milhões vezes a variação. 4,37 menos 4. Tudo bem? Muito bem. E eu tenho o valor justo total da NDF, que eu já tinha apresentado. Então, eu estou apenas resgatando 965. A primeira parte que nós trabalhamos com esse cálculo. E 1.200.000 também, que eu poderia puxar dessa célula. Mas, na verdade, eu busquei, né, os 2.400.000 lá da primeira etapa, né? O valor justo da NDF devido ao elemento termo está lá na B69, ó. Viu? Ó, tá aqui. Os 2.500.000, né? Aqui, na verdade, na etapa 3, em 30/6, a gente fez a decomposição do valor justo da NDF de 1.200.000. Parte elemento à vista
e parte elemento a termo. Dentro do elemento a termo, de 1.534.000 negativo, eu calculei o efeito para o período completo. Tudo bem? Então eu estou fazendo referência a ele. Tá? Então veja, eu tenho o valor justo taxa spot. Eu tenho o valor justo devido ao elemento a termo. Ao somar os dois, eu tenho 1.200.000. 1.200.000. Você poderia fazer por diferença também. Ou seja, o valor justo é o mais simples de calcular, da taxa spot. Referência vezes o valor de referência vezes essa diferença. O valor justo total da NDF você tem. Por diferença, você chega no valor justo devido aos pontos a termo. Tudo bem? Essa é uma alternativa de chegar nesse valor justo do elemento a termo. O importante é que você entenda que esse é o valor justo da NDF e nós estamos segregando quanto vai para a taxa spot e quanto vai para pontos a termo. E, obviamente, entender as contas que nós fizemos para chegar até aqui. Bom, agora vamos para a contabilização. Na aquisição da mercadoria, eu tenho fornecedor de 40 milhões de reais e o estoque aumentando em 40 milhões de reais. 31 de março de X8, eu tenho reconhecimento da variação cambial de fornecedor. Veja, eu tenho uma despesa de variação cambial de 2 milhões, aumentando o fornecedor. Tá? Essa variação. Eu já expliquei. Depois, a gente tem o reconhecimento da variação de valor justo da NDF. A NDF é de 965. Estou pegando o valor justo da NDF e depois eu vou separar esse elemento e esse elemento. Por quê? Para fins de designação de head, a norma permite que você utilize apenas o elemento à vista, decorrente da taxa spot. Por isso a gente faz a separação, logicamente. Tem um objetivo, essas contas têm um objetivo. Então vamos lá. Em ajuste de avaliação patrimonial no PL, eu vou acreditar os 2 milhões, que correspondem ao efeito positivo no valor justo da NDF. Tudo bem. E eu vou debitar, em ajuste de avaliação patrimonial, 1.034.000, que é devido ao elemento a termo. Então veja, 1.034.000 é o elemento a termo. E você tem aqui os 2 milhões, que corresponde ao elemento à vista. Elemento à vista. Tudo bem? Simples. Bom, a norma diz o seguinte: a partir do momento que o objeto de head tem efeito no resultado, você pode transferir para o resultado elemento do instrumento de head. Vale a pena você olhar, resgatar a aula anterior, mais especificamente esse slide. Nesse slide tem exatamente o que nós estamos falando. O instrumento de head, a parcela do ganho ou da perda no instrumento de head que for determinada como efetiva deve ser reconhecida como outros resultados abrangentes, com contrapartida em ajuste de avaliação patrimonial. A reclassificação, quando ela acontece? Ela fica no PL. Aqui, nós registramos no PL. Quando ela vai para resultado? A reclassificação para o resultado, o valor deve ser reclassificado do PL para o resultado
com o ajuste de reclassificação no mesmo período ou períodos durante os quais os fluxos protegidos afetam o resultado. Então, a despesa cambial afetou o resultado? Afetou os 2 milhões. Então, a norma permite, os 2 milhões. Então, a norma permite que você faça o reconhecimento. Então, você vai debitar o ajuste de avaliação patrimonial pelos 2 milhões decorrentes do elemento à vista e vai creditar a receita de variação cambial, que é o ajuste de hedge de fluxo de caixa, tá certo? E aí você tem o efeito da compensação, obviamente. Veja, o seu resultado ele diminui pela despesa de variação cambial, mas você consegue transferir para o resultado parcela da NDF que corresponde ao aumento do valor justo da NDF decorrente do elemento à vista. Então há uma compensação. E como a gente já viu nas etapas anteriores, o RED é 100% efetivo. Casou certinho. Muito bem. Vamos para o final. 30/6, reconhecimento da variação cambial de fornecedores, que é de 1.700.000. Vou dar a cor. 1.700.000. O reconhecimento da variação de valor justo da NDF, 234.337. Ricardo, mas você disse que o valor justo da NDF é de 1.200.000. Sim, no razonete você conseguiria visualizar 1.200.000. Nesse caso, você deve se lembrar que os 234.000 são adicionados ao saldo inicial de NDF. Qual o saldo inicial de NDF? 965, totalizando 1.200.000. Tudo bem? Então você tem a posição de NDF em 30/6 em 1.200.000. É só você somar os 234 com o saldo inicial de 965. Muito bem. Você faz a conta do ajuste de avaliação patrimonial para o elemento, o termo e o elemento à vista. Então vamos lá. O termo. Eu estou pegando aqui por diferença, né? Porque é a mesma ideia aqui, né? Os 234, eles correspondem à diferença, obviamente. Então, para calcular, para registrar a variação do elemento a termo, eu tenho que fazer a conta por diferença. E vou chegar em 1.465. Tá? Essa conta aqui. E aí eu também tenho que fazer a variação do elemento à vista. De 2 foi para 3.700, ou seja, subiu em 1.700.000. Tá? Muito bem. Então, lembrar que nós estamos calculando, fazendo o reconhecimento da variação de do valor justo da NDF, levando em consideração os saldos iniciais. Então, por isso, a gente calcula a diferença. Muito bem. 1.700.000 de despesa cambial e eu tenho 1.700.000 de variação do elemento à vista. Então, eu vou transferir da parcela NDF para o resultado 1.700.000. Tá? Na liquidação da minha NDF, cheguei no dia 30/6 e eu verifiquei que eu negociei o dólar a 4,25 e no mercado as pessoas estão comprando e vendendo o dólar a 4,37. Então, eu vou registrar o meu ganho. Quanto que vai entrar no caixa dessa empresa? Justamente 4,37 menos a taxa negociada, B82, 4,25, vezes o valor de referência. Ao fazer essa conta,
você tem uma entrada no caixa de 1.200.000. E obviamente a sua NDF nessa data tem um valor justo de 1.200.000. Então você acredita a NDF, você está zerando, encerrando o seu derivativo e recebendo 1.200.000 em caixa. Pagamento do fornecedor. Você vai pagar 43.700, tudo bem? É a cotação 4,37. Vai pagar. Contudo, tem o efeito, tem a compensação de 1.200.000, que é o seu ganho com a NDF. A gente vai visualizar o efeito disso nos próximos lançamentos. Então, o caixa é de 44 milhões, suponha que você vendeu por 44. Essa informação é nova, apareceu agora. Então, receita contra caixa de 44 milhões. O estoque é creditado em 40 milhões contra o CPV, que é o registro dele, 40 milhões. O 2.500, né? Vocês devem se perguntar, Ricardo, mas o elemento a termo gerou variações, né? As variações diminuíram a avaliação ou o valor justo da NDF. Então são reduções, são perdas do patrimônio líquido e essas perdas estão contingenciadas no PL. Pois bem, no encerramento da operação, a gente transfere essas perdas para o CPV. Então veja, eu tenho o seguinte, o ajuste de avaliação patrimonial, eu tenho que transferir o elemento a termo reconhecido 30/6 e o elemento a termo reconhecido em 31 de março. 1.034 mais 1.465, eu tenho 2.500.000. Então eu vou encerrar essa conta de ajuste de avaliação patrimonial devido ao elemento a termo e vou debitar no CPV, identificando o mais próximo possível da operação. Em resumo, pessoal, paguei o fornecedor em 43.700, recebi NDF de 1.200.000, portanto o meu desembolso líquido é de quanto? 42.500. E eu esperava realmente ter um gasto de 4,25 por dólar, e foi exatamente o gasto que a empresa teve. Ou seja, ela conseguiu se proteger contra esse risco de desvalorização do real em relação ao dólar. E assim a gente encerra a parte de contabilização, tá bom? Se houver alguma dúvida, vocês podem me procurar. Voltando, então, para a nossa aula no PPT. Então esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. Esse caso do livro, o caso da NDF. O conceito de convergência que eu gostaria de reforçar é o seguinte: vamos considerar que eu tenho um preço futuro acima do preço à vista. Vamos entender a ideia da convergência de outra maneira. Tenho o preço negociado a 50, ou seja, eu vou assumir a posição de venda. Eu vou adquirir esses contratos e o preço negociado é 50. Vou vender por 50 esse produto, commodity, enfim. Eu olho no mercado à vista e eu vejo esse produto sendo negociado por 30. Ele custa 30. E eu assumi o compromisso de vender a 50. Ou seja, é uma operação com lucro certo. Eu vou comprar a 30 e vender na liquidação do contrato a 50. Suponha entrega física. Suponha que eu consigo comprar
produto, vou estocando e na data de liquidação eu vendo por 50. É um excelente negócio. Quais são as consequências disso? Muitas pessoas vão perceber isso. O que vai acontecer? Vai aumentar a demanda pelo produto no mercado à vista. As pessoas vão comprar mais esse produto ao perceber essa estratégia de negócio. O preço do produto é 30, essa estratégia garante um lucro certo, vamos comprar mais desse produto no mercado à vista. Qual que é a consequência? É esse preço subir. No aumento da demanda pelo produto no mercado à vista, gera um aumento do preço desse produto. Além disso, as pessoas percebendo essa estratégia, elas podem negociar mais contratos futuros. Vai aumentar a oferta de contratos futuros e, consequentemente, qual é o resultado? O preço futuro pode cair. Resultado: convergência. Mas aumentou a oferta dos contratos. O preço futuro pode cair. Aumentou a demanda pelos produtos no mercado à vista. O preço pode subir. No final, a gente pode encontrar efetivamente a convergência. Outra maneira de visualizar, pensando no nosso exemplo, tá? Vamos pensar no nosso exemplo do NDF. Também dá para pensar de outra maneira, tá? Então eu tenho aqui, ó, os três momentos. Aqui em cima é o dólar no mercado à vista. 4, 4,2, no final 4,37. Ô, letra. Difícil escrever aqui. 4,25. Aqui 4,35. Essa é a cotação dos contratos do NDF. E por fim eu tenho 4,37. Tá bom? Muito bem. Qual é o risco? Lembra? Eu assumi uma posição de compra de dólar a 4,25. Qual é o risco? O risco é de desvalorização cambial. O real perder valor diante do dólar. Bom, vamos analisar nesse momento. Vamos para esse quadrante. Nesse momento, o elemento a termo é de 0,25. É uma distância considerável em relação aos outros momentos. Eu estou assumindo uma posição de comprar dólares a 4,25, mas o dólar está sendo negociado a 4. Há uma incerteza em relação ao que vai acontecer. Ainda há uma incerteza. Agora vamos para o segundo momento. O dólar no mercado à vista, ele está sendo negociado a 4,20. Realmente a moeda nacional está enfraquecendo. As pessoas estão mais seguras em relação à desvalorização do real. Expectativas estão se concretizando. A incerteza está diminuindo. Então, diante da possibilidade do real continuar perdendo valor, as pessoas podem se interessar mais pelo NDF de compra a 4,25, fazendo com que a cotação do papel suba para quanto? 4,35. As pessoas buscam mais esse contrato e, obviamente, a cotação sobe, o preço sobe. A lógica é a seguinte: eu posso comprar a 4,25 o dólar, sendo que há o risco de continuar subindo, ou seja, de o real continuar perdendo valor, se enfraquecendo. Então, repare que o elemento termo ele já diminuiu.
em função desse cenário. E no último, você tem o seguinte: nos dias próximos da liquidação, no último cenário, observa-se que realmente o dólar está custando mais que 4,25. Os contratos de NDF passam a ficar mais procurados pelos investidores, fazendo com que a cotação do derivativo suba. Mas vai continuar subindo até quanto? Até quanto? Qual o limite dessa cotação dos contratos? O limite é o dólar no mercado à vista, ou seja, 4,37. E com esse comportamento, você encontra a convergência. Essa é a ideia. Espero que tenha ficado mais claro. Muito bem. Esse era o segundo ponto que eu queria comentar. O terceiro ponto é um exemplo de hedge de fluxo de caixa que faltou na aula anterior. Nesse caso, o hedge de fluxo de caixa, as variações, conforme a gente já percebeu, elas são registradas se o hedge é eficaz, se ele funciona. As variações são registradas em resultado abrangente, ajuste de avaliação patrimonial ou outros resultados abrangentes, e conforme o instrumento de hedge, ou melhor, conforme o objeto de hedge afeta o resultado da companhia, pode-se transferir esse ganho ou essa perda para o resultado, com o objetivo de compensar, respeitar o regime de competência. Tudo bem? É só você resgatar o exercício da NDF, que a gente discutiu. As variações do instrumento de hedge primeiro vão para PL. Conforme a empresa vai registrando sua despesa com variação cambial, aquela variação do instrumento de hedge vai para resultado, gerando a compensação, permitindo a confrontação entre receitas e despesas. Essa é a ideia. Nesse exemplo, pessoal, uma companhia, a empresa F, ela deseja proteger possíveis alterações de fluxo de caixa decorrentes de vendas futuras, nesse caso 100.000 barris de commodity, a ser realizada em um mês. O valor contábil dos estoques é de 1 milhão e o seu valor de mercado 1,1. A empresa entra hoje em um contrato derivativo de venda de 100.000 barris por 1,1 daqui a um mês. Ela está se protegendo contra o risco de queda no preço da commodity. Na data de realização da operação, o valor justo é zero, os termos contratuais são iguais e ao final de um mês, o valor de mercado da commodity é de 10,75, ou seja, o risco que ela temia realmente aconteceu. A empresa ganha 25 mil com o derivativo. Então vamos lá, vamos fazer a contabilização. Como a gente chega em 25 mil? Primeiro passo. Ela negociou no derivativo 1,1, ou seja, commodity a 11. Ela negociou commodity a 11. E a commodity estava sendo negociada na liquidação a 10,75. Então, a empresa F, muito bem, assumiu a posição de venda a 11 de um ativo que estava sendo negociado a 10,75 na liquidação do contrato. Isso gera um ganho de 0,25 por unidade. Quantas unidades ela negociou? 100 mil. 100 mil barris.
Isso gerou 25 mil. Então, eu vou debitar no derivativo 25 mil e vou creditar em PL 25 mil. Estamos apenas registrando o valor justo do derivativo. Na sequência, na liquidação do contrato, é uma operação rápida, é um mês. Então, na liquidação, ela vai receber os 25 mil e eu vou creditar, encerrando o ativo, em 25 mil. No momento da venda da commodity, eu vou receber 1.075.000. Lembra? A commodity no mercado à vista está custando 10,75. Então, 10,75 vezes 100 mil barris, eu tenho a entrada de caixa de 1.075.000, receita de venda de 1.075.000. Tá? O CPV, a baixa do estoque. A baixa do estoque é de 1 milhão. CPV 1 milhão. E eu tenho, nesse momento, o efeito no resultado. Lembra? O efeito no resultado é o gatilho para fazer a reclassificação. Então eu vou debitar o ajuste de avaliação patrimonial que eu registrei anteriormente, 25 mil. Vou debitar, vou creditar em ajuste de reclassificação. É uma conta de resultado. E estamos sendo coerentes com a norma. A norma fala justamente sobre uma conta chamada ajuste de reclassificação que aparece na demonstração de resultado. Então esse é o exemplo que eu gostaria de mostrar para os senhores. E, novamente, é um hedge 100% eficaz. E para fechar essa aula, ficou um pouco extensa, eu tenho aquele exemplo aquele exercício 6, que gerou uma dúvida. Então, apenas para recordar, esse é um ativo financeiro, é uma ação, na verdade, é um instrumento patrimonial. E a empresa fez aquela escolha irrevogável. Então, as variações são registradas no PL. Então, eu tenho um ativo financeiro de 12.500 contra o caixa de 12.500 e o ganho desse instrumento patrimonial é de 100 no primeiro momento. Isso vai para ajuste de avaliação patrimonial. Tá? Então, aumenta o ativo financeiro, aumenta o ajuste de avaliação patrimonial. Esse ganho contingenciado no PL, ele gera um imposto de renda diferido. Então, nós debitamos o ajuste de avaliação patrimonial em 34 e creditamos o IR diferido. Certo? Foi isso. E depois, seguindo os lançamentos, nós realizamos a venda. Então, depois, vale a pena você acompanhar o vídeo no qual nós fizemos a solução completa. Eu vou comentar alguns pontos, eu vou direcionar esses comentários para a questão do imposto de renda. Mas, por favor, pause o vídeo e vá olhar a resolução completa que nós fizemos do exercício 6. Muito bem. O que temos aqui? A dúvida surgiu em relação ao tratamento fiscal desse ganho contingenciado no PL. Esses 34 que nós observamos no lançamento 3. O que a gente precisa levar em consideração nesse caso? Na valorização da ação, com contrapartida no PL, não há ajuste no LALUR. O fisco exige o controle do ajuste a valor justo em subconta. No momento da venda, o ganho ao valor justo deveria ser excluído no LALUR. E na venda, deveria ser adicionado. Se o ganho não fosse transferido de outros resultados abrangentes, ou seja, de ajuste de avaliação patrimonial, não haveria ajuste no LALUR.
E, portanto, a realização, ou melhor, a realização da transação de venda gera o lucro tributável. Então, é necessário que ocorra essa transferência, é necessário que a empresa, nesse caso, realize a venda para ter o lucro tributável. Tudo bem? Então, esses comentários em relação ao tratamento fiscal, eu não tinha apresentado, estão aí. E aí, qualquer dúvida, obviamente, é só me perguntar. Tá bom? Muito obrigado a todos, bons estudos e um abraço.